Ninguém perde a identidade. É isso aí. O que a gente tá falando. A mulher na menopausa, ela perde a identidade. Ela perde, ela não se reconhece. O que eu construí? O que eu fui? Eu fui quem? Eu fui a fulano ou fui a mãe de ciclano, a esposa de Beltrano? Mas é o momento dela tirar os sonhos que ela engavetou para viver os sonhos dos outros. E, nesse momento, usar esse tempo maior que ela, às vezes, tem e tentar, com isso, sofrer menos pelos filhos que estão indo embora, porque isso é um processo que é extremamente doloroso. A mãe que já não é mais tão necessária o tempo todo. E a função dela a vida inteira foi ser mãe. Foi ser mãe. Ela fazia tudo para todo mundo. E agora que eu estou com tempo, o que eu vou fazer? Né? Então... Agora você vai viver, né? Eu falei pra minha mãe, vou te promover pra vida, né? Legal, assim legal. como você me promoveu pra vida, né? Pra eu ir buscar os meus sonhos, eu acho que uma boa mãe, ela é uma mãe suficientemente boa, que é o conceito de Winnicott, né? Que não é uma mãe perfeita. É a mãe desnecessária. É a mãe né? desnecessária, porque essa mãe perfeita não me dá espaço pra errar, porque ela é tão perfeita que eu não posso errar. Agora, a mãe suficientemente boa me dá espaço pra ser, né? E ela me promove pra vida. É asas e raízes. Ela me promove pra vida, eu posso voar, mas eu sempre tenho colo quando eu quero voltar. Essa é minha mãe, né? É ser porto seguro e não âncora, né? Exato. Ela me impulsiona, né? Ela me coloca pra frente. E agora é o momento de... Agora vai viver a sua vida, os seus sonhos, realizar os seus sonhos. Quer falar italiano? Vai falar italiano. É bom que ainda ajuda na cognição. Na cognição, né? tá exercitando. Então, ao invés de fazer aquele... Palavra cruzada, vai fazer italiano. Muito bom. Agora, mito ou verdade? Toda mulher... nessa fase, perde a feminilidade. Mito ou verdade? Mito. Eu acho que é o maior temor da mulher. Eu costumo falar o seguinte, eu encaro a menstruação, a chegada dela e a ida, como um rito de passagem, né? É muito simbólico. Quando você fica menstruada pela primeira vez, é como se isso te desse uma autorização a entrar no mundo, no universo da mulher, da feminilidade, da sexualidade, né? A partir dali você está apta. E quando a menstruação sai de cena, o maior temor é exatamente esse. É como se simbolicamente estivessem tirando da gente, já tiraram a capacidade de reproduzir. E será que também não está indo junto a minha feminilidade? Rasgaram a autonomia que ela teve. A autonomia, o meu poder de sedução, de ser uma pessoa interessante sexualmente. Eu acho que feminilidade nesse sentido, de você se sentir, você ainda ser uma pessoa atraente, desejada, mas não o feminino da feminilidade em si. Eu acho que a mulher acaba se deixando, quando ela não faz reposição hormonal, por todo esse universo que a gente discutiu aqui, ela perde a vaidade. E a vaidade é que não pode ser perdida, né? É a chance de lutar. Às vezes eu percebo que muitas mulheres entregaram os pontos. E desistem. E elas entregam os pontos. A vaidade perde por um processo de desistência. Eu até disse pra você, né? Hoje é raro eu pegar uma paciente virgem de tratamento. Que chega pra mim o seguinte, eu estou há 2 anos na menopausa e ninguém nunca fez nada comigo. Eu chamo de unicórnio. Eu não recebo isso. Eu recebo a paciente que já vem com um monte de esculhambação no meio do caminho. Eu tento limpar tudo, corrigir pra botar ela nesse meio do caminho. Essa paciente, ela tá tentando buscar ajuda. Sim. Só que ela não consegue achar ajuda de qualidade. E aí, nesse meio do caminho, ela tem os excessos, os abusos, perde essa vaidade ou ganha essa vaidade excessiva. Então, não há o equilíbrio que a gente está falando, né? A mulher, ela precisa focar nesse equilíbrio. Se ela for tratada de forma correta desde o início, ela vai continuar tendo um equilíbrio ótimo de um processo de envelhecimento fisiológico, que é normal. Agora, se ela chega com 50 anos, ela quer ter o corpo de 20, 25, e começa a ter uma pressão muito grande da sociedade para fazer isso, abusa de hormônio, e abusa de não sei o quê, e abusa de remédio, e busca estética a qualquer custo, vai ser muito difícil para ela conviver com isso. Então, os dois extremos acontecem. Uma perda de vaidade da mulher que desiste do processo de encontrar alguém, e um excesso de vaidade naquela que está buscando a fórmula mágica para fazer aquilo tudo acontecer. E é um perigo, porque ela nunca vai encontrar. Os extremos são sempre perigosos. Sim, ela vai fazer um procedimento, ela vai olhar no espelho, não vai ficar bom. Altera a imagem, Exato. não se reconhece, eu quero mais. Da imagem, distorção da imagem. E essa aqui, se é mito ou verdade? Mulheres na perimenopausa não engravidam. Mito ou verdade? Mito. Enquanto tiver um folículozinho, esse folículo ele tá pode lá. Ele pode ser. Ainda mais se é uma mulher que sempre se cuidou, né? Exatamente. Onde tem ali uma proteção antioxidante nesse ovário. Agora, é muito importante a gente separar a transição da perimenopausa da menopausa. O diagnóstico de menopausa, que é 1 ano sem menstruar, essa mulher ela não pode engravidar de forma espontânea só se ela fizer uma fertilização, se tiver óvulo congelado. Agora, ela não consegue engravidar porque ela não tem mais folículo. Agora, quando ela está no processo de transição menopausal, basta ter um óvulozinho. Umzinho, gente, já faz a festa, né? E outro mito ou verdade é que os sintomas da menopausa duram pouco.
Nossa. Olha, Olha, se a gente pensar que os primeiros sintomas podem começar até 10 anos antes, e quando vem a menopausa, tem o pós-menopausa, a gente está falando de quanto tempo? Sempre. É uma janela que se abre e não volta. Não, Os sintomas são diferentes por fases. A mulher entrou na menopausa, 1 ano sem menstruar. Depois de quanto tempo ela ainda fica sentindo... Se ela não está fazendo reposição, um exemplo. Quanto tempo ela fica no fogacho, o na natural, insônia, né? Quanto tempo? Então, a gente tem isso muito mal documentado, né? A gente vê que algumas mulheres, elas deixam de ter sintomas e a gente não sabe se ela deixa de ter sintomas porque ela aprendeu a conviver com os sintomas e normalizou aquilo, ou se realmente os sintomas eles vão se arrefecendo por uma aceitação da ausência da reposição. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem pacientes que aos 70 anos continuam tendo fogacho. Com 70 anos ela continua tendo queixa clínica. Deus me livre, já pensou com 70 anos, você esquentando igual um forno, esfriando, sentindo Isso frio. Isso é real. Então a gente tem esses dois cenários acontecendo. A gente tem pacientes que acabam convivendo com sintomas e aceitam e normalizam aquilo. Os sintomas eles são tão intensos que ela para de perceber aquilo e realmente os sintomas eles vão embora. Mas os sintomas subjetivos, eles vão embora, mas os sintomas objetivos, como ressecamento vaginal, perda de massa óssea, perda de massa muscular, eles só pioram. É para sempre. Aí é só ladeira abaixo. Mas é reposição para sempre? A mulher que entrou nessa janela? Muito importante isso. Uma vez que a mulher faz a reposição hormonal, não tem prazo para término. Isso também era um mito, mas era um mito do desconhecimento da janela de oportunidade. Porque falavam em até 65 anos. 65. Só agora, que, tipo, 80, 85, tá lá fazendo. Se ela começou dentro da janela de oportunidade, ela pode manter pro resto da vida dela. Desde que isso seja possível. É aquela história de até a próxima consulta, Exatamente, é isso? até a próxima consulta. Por quê? O conceito antes era uma falha de interpretação. A gente achava que existia uma idade. Até 65 anos ela pode fazer, mas nenhum artigo nunca disse isso na vida. Era 65 quando virou idosa. O 65, antes era idoso, era 65. Ele foi o corte do WHI para botar mulheres. Ele botava a mulher até 65 anos. Então ele dizia que até 65 anos as mulheres entravam no trabalho. Mas isso não significa que 65 anos é uma data limite. Na verdade, a data em si, ela não importa. O que importa é a data da última menstruação. Se eu tenho uma paciente que menstruou com 55 anos, a janela de oportunidade dela é até 65. Sim. Então ela tem 10 anos para começar. Ou seja, o conceito de término não existe. Se você começou a reposição hormonal, é para sempre. A gente vai diminuindo a necessidade de hormônio, diminuindo a via. Se ela teve falha terapêutica, ela precisou usar um implante, que é uma indicação clínica. O implante hormonal ele é usado no sistema público de saúde britânico. O implante de estradiol, por exemplo, ele é usado. O que não é usado é o abuso, mas o implante ele é recomendado. Só precisa ter indicação. Se ela começou usando gel, falhou no gel. O médico vai e passa o spray, falhou no spray. Ele passou para o outro gel, cremoso, falhou no gel. Passou para adesivo, falhou no adesivo, tem que ir para o implante é definitivo. Chega um determinado momento que a necessidade do uso do implante, por como ele imita a função ovariana, não é mais a mesma. E aí eu posso fazer um downgrade e passar essa mulher de novo para o gel, passar essa mulher de novo para adesivo. Mas ela pode fazer implante depois de voltar para a via dérmica? E isso acontece no envelhecimento da mulher. O que você diz em falhou? Falha terapêutica? É ela continuar usando e ter sintomas. E isso é outro dado muito frequente. 99% dos médicos não orientam a paciente a como usar a via transdérmica. Eu tenho todos os gelzinhos e spray na minha sala. Você mostra para elas? Eu mostro. Isso você é vai muito passar importante. assim, nessa área, dessa forma, espalha dessa forma, usa dessa forma, porque elas têm falha. Se não adianta você largar na mão da mulher, toma assim, ó, o spray. Como é que eu uso o spray? A mulher falha muito no uso do spray porque ela não espera o spray depositar. É um aerossol. Ela aperta e tira. Aperta e tira. Uma coisa, eu agora fiquei pensando nisso. Pós-banho, que a pele, os poros estão dilatados. Absorve mais. Absorve mais ou absorve menos? Tudo isso tem influência. Você pode passar um hidratante antes ou não pode? Essas são as dúvidas de todas elas. Absorve mais ou absorve menos? Absorve mais. Porque tá tudo aberto, né? Exato. Porque tá quentinho o banho, aí você Por isso que a gente recomenda botar à noite, depois do banho, porque é sempre esse ritual que a mulher precisa ter. Então a gente tem hoje na drogaria todas as vias farmacêuticas adequadas. Eu só preciso orientar a paciente a como usar. O que a gente vê a paciente usando o gel? Ela passa o gel, ela lambuza o gel no corpo inteiro. Né? Ela passa que nem pode passar, não, né? pode passar. Até o cabelo. Vai secar mais rápido. Ela pode passando mais rápido para secar mais rápido. Só que não, o gel ele precisa estar na menor área possível para maior absorção. É porque dá a sensação, quanto mais você espalhar, mais ele vai absorver e você vai pegar mais. Só que o objetivo do gel é criar um biofilme. Então eu preciso passar numa área pequena, essa área pequena forma uma crosta e essa crosta vai liberando o estradiol pela pele. O processo é igual ao do adesivo. Só que você faz isso com gel. Só que a mulher, quando passa o gel, ela lambuza. Passa no corpo inteiro para secar achando que é hidratante. E aí vem uma falha. Então, a paciente precisa ser orientada a como usar isso. E ela orientada, ela consegue fazer a sequência para o resto da vida. Pro resto da vida dela. E agora essa, hein?
mito ou verdade? A menopausa pode ser libertadora. E aí? Ai, olha. Isso é cruel. Aí eu acho que tem a ver. Tá libertando do quê? De que ponto? Eu acho sei que que isso- pode ser libertadora da menstruação, porque a menstruação É, é a única coisa um boa. ponto. É um A única ponto. coisa boa é essa, parar de menstruar. Mas posso fazer um adendo? Eu zero me incomodava de menstruar. Eu também. Pelo Ai, contrário, eu não, fiquei não triste gostava, quando eu não. parei de menstruar. Eu não sabia? gostava, tinha cólica absurda, Você TPM vê como é horrorosa. Quem como tem gravidez. isso. Exato. Cada uma sente de uma forma, cada uma vê de um Nossa, jeito. tinha a cada menstruação 2 quilos acima, inchava tudo. Então, esse é o padrão de Tinha mulher que péssimo, tem doença ginecológica de base. A mulher que a gente bota naquele universo, que eu não gosto de chamar assim, mas as pessoas chamam de dominância estrogênica. Dominância estrogênica não é uma doença, é um conjunto de doenças que tem o mesmo mecanismo fisiopatogênico, que é uma resposta exagerada ao próprio estradiol. A TDPM, a adenomiose, o mioma, a endometriose, o lipedema, são doenças estrogênicas onde a mulher responde de forma patológica ao hormônio que ela produz de forma mais abundante. São essas mulheres que sofrem mais, que têm doenças, que fazem esterectomia, que têm sangramento, que têm anemia, que têm cólica, que têm dor, que têm infertilidade. Ou seja, isso precisa de tratamento. Eu acho que pode ser libertadora, sim, dos antigos padrões, das antigas obrigações, das antigas expectativas. Eu gosto de pensar em uma frase que diz assim: eu fechei os olhos, imaginei o meu futuro, gostei do que vi, é para lá que eu quero ir. Então, assim, se você olhar para o seu futuro depois da menopausa e imaginar que vai ser um momento em que você vai se reencontrar com a sua essência, ou você vai, sei lá, criar novos propósitos, novos sentidos de vida, pode ser uma coisa legal. E isso vai ser o seu grande porquê para fazer as mudanças no estilo de vida, passar por todos os processos, porque não é fácil. Não é. Não vamos romantizar dizendo que é fácil. Alguns tratamentos são mais complexos, as mudanças de hábito não são tão simples assim. Você precisa querer e ter o acompanhamento adequado, né, em todos os aspectos. Mas se você conseguir olhar para esse futuro e, sabe, construir ele a partir de hoje, eu acho que pode ser libertadora de você ter sido alguém que talvez hoje não faça mais sentido, né? E você se dá essa oportunidade de ser outra pessoa. Mas tudo tem que ter um letramento emocional muito grande, né? Tem que ter muito autoconhecimento. Tem uma frase que quem quer surfar onda grande não pode ter medo do mar, né? Então, se você quer de fato essa vida, você tem que mergulhar em você, né? E aí você conseguir, a partir daí, entender para onde eu quero ir, que era o que a gente estava falando anteriormente. E aí sim, a menopausa pode ser libertadora. Eu tenho uma visão mais poliana da vida. Eu acho que a vida sempre pode ser melhor. Sim. Eu Então, concordo. eu acho que a gente sou uma pessoa otimista. tem que ter Eu também sou um otimista. perfil otimista, né? Senão E a só tem vida perde otimistas. Os pessimistas a gente deixou pra É, cá. não vieram hoje. Não vieram, nem convidaria. não faz sentido. A vida se torna muito pesada, né? A gente certeza. sabe que não é uma celebração todo dia, mas a gente é melhor olhar com olhos empáticos para a vida, né? Que facilita. Eu tenho uma aluna, uma senhorinha, que é muito engraçada. Quem pergunta para ela a idade dela, ela fala assim: eu tenho de 20 a 100. E não diz a idade, dia do aniversário dela, não fala Que por figura, nada ela pra é ninguém. Maria. Não fala pra ninguém a idade dela. Eu fico, mas por quê? Não vou falar nem o nome dela, tenho que tomar cuidado pra não falar. Mas por quê? Qual o problema? Eu não, ninguém precisa saber da minha idade. Você que é boba, para de ficar falando que você tem... Eu tenho 48, eu já falo assim, eu tenho quase 50. Ela, para de ficar falando que você tem quase 50, que você tá na menopausa. Eu falei, mas normal, mas... Ih, falei, não. Falei, mas só não tô falando a tua idade, normal. Eu falei, mas não tem problema nenhum em dizer, muito pelo contrário, prefiro que as pessoas olhem pra mim e falem assim, nossa, como é que você tá bem, do que eu ficar fingindo que eu tenho idade que eu não tenho. Não, não tem Você essa, lembrou não. a minha sogra. Minha sogra foi pra fila do banco. E aí, bom, ela já é falecida, mas ela era figura. Aí na fila do banco, ela tava com, vamos supor, tava com 76 na época. Aí a pessoa chegou para ela e falou assim, quantos anos... mas a senhora está aqui nessa fila? Ela, quantos anos a senhora tem? Aí ela, eu tenho 84. Ela aumentou quase 10 anos a idade dela. Aí, nossa, mas a senhora tá ótima. Uma boa estratégia. Ela falou pra mim assim, Ótima estratégia, eu gente. queria ouvir que eu tava ótima pra minha idade. Aí eu tenho quase uns 10 anos de idade, estou feliz com isso. Eu falei, que figura. Brigar com a de 20 não dá mais, Falando não é? da senhora, que ela aumenta, então quando a senhora tá ótima, não é o problema dela. Mas é o que eu falo pra ela. Eu falo, Vai você fazer é um bem boba, pro você ego tá danado. ótima, que tá bem pra caramba, devia estar falando sua idade pra todo mundo ser inspiração. É isso aí. Né? Agora sim, pra gente terminar, dentro da sua área nutricional, qual uma orientação importante que você deixa pra quem tá ouvindo?
Coma proteína, né? Porque... E os veganos? Peraí, agora Coma você proteína pegou já. vegana. Ah, vegetal. Já pegou porque aí. o que eu mais observo no consultório de padrão, né, à medida que elas vão envelhecendo, é um consumo maior de carboidratos, geralmente farináceo, né, açúcar, até por essa mudança do padrão emocional, com essa busca emocional pela comida. Só que, ao mesmo tempo, a mulher que envelhece se torna resistente à insulina, né, o que vai fazendo com que a gente vá descompensando esse metabolismo glicoinsulinêmico, então favorece ganho de peso, deposição de gordura na barriga e altera todo o risco cardiometabólico dessa paciente e, por outro lado, ela está perdendo músculo. Então, o consumo de proteína, né, e que você coma ali 20 gramas por refeição, então, só para ter uma noção, uma média, né, quando a gente está falando 100 gramas de frango, não são 100 gramas de proteína, 100 gramas de frango são 20 gramas de proteína, mais ou menos. Então, que a gente consiga fracionar a proteína, que a gente consiga fracionar a proteína pelo menos em 4 tomadas por dia, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Ainda assim, ela vai ficar aquém do consumo que a gente gostaria de atingir, mas esse consumo de proteína vai proteger ela do ganho de peso, da perda de massa magra. Como a gente falou, músculo é autonomia. Eu falo para as minhas pacientes, você não quer viajar ao mundo? Pois é, quem leva o esqueleto para passear é o músculo. Então, a gente precisa de proteína, diminuir o consumo de farináceo, de açúcar e aumentar o consumo de proteína, que pode ser vegetal, ou pode ser animal, temos lugar no nosso coração para os dois. A questão é, coma proteína. Muito bem. E dentro do consultório, atendendo a parte psicológica dessas mulheres, como uma orientação importante você dá para ela? Olha, eu diria o seguinte, não silencie, porque esse silêncio vai custar muito caro. Divida com a família, principalmente, envolva a família nessa jornada, porque é uma jornada. Porque se a gente não tem informação, imagina os filhos, o marido. Então, fica todo mundo perdido, sem saber como ajudar. Então, peça ajuda, mostre que você está vivendo um momento que você precisa de suporte. Não tenha vergonha. A gente tem que ser o agente dessa mudança que a gente espera. O mundo não vai fazer com que a menopausa seja uma fase maravilhosa se a gente não fizer a nossa parte, né? Eu acho que na nossa geração tem uma grande responsabilidade, principalmente quem é profissional de saúde, né? A gente está pavimentando essa estrada para que a minha filha, que tem 18 anos hoje, possa viver uma menopausa sem vergonha, sem medo, sem insegurança e com muita informação de qualidade. Então, esse é o nosso papel. Nós também quebrando o silêncio sobre isso. E a mulher que está vivendo coloca a boca no mundo, né? É exatamente, isso é importantíssimo. E daí, para uma educadora física, o que você pode deixar aí como uma orientação para essa mulherada? Primeiro, quem já faz atividade física, faz exercício, tirar essa culpa de que, de repente, a falta dos resultados é culpa sua, é falta de disciplina. Não, talvez o que esteja faltando é uma falta de estratégia. Procurar um bom profissional de educação física que esteja especializado nessa área, que entenda mais tem esse olhar diferenciado sobre a mulher nessa idade. Preservem os seus músculos, isso vai ser a base para tudo na sua vida, tanto nas questões metabólicas quanto funcionais. E procurem uma ajuda multidisciplinar, porque o trabalho do exercício sozinho ele vai ajudar muito, mas ele não vai resolver isso tudo sozinho. A nutrição, a alimentação vai ajudar muito, mas sozinha não vai. Então, o importante é ter uma ajuda psicológica, realmente um médico, uma orientação médica. E juntos, a gente pode construir essa saúde plena para a mulher nessa idade. E por último, e não menos importante, nosso querido doutor Diogo Viana, qual a orientação aí de ouro que você deixa para essas mulheres? Eu acho que é conhecimento. A mulher que detém o conhecimento, ela consegue exigir o tratamento dela. E é isso que a gente mais vê em falta hoje. A mulher, ela desconhece sobre a fase da menopausa. É um limbo, inclusive para o médico. Mas se ela se informa o que é a transição menopausal precoce, o que é a transição menopausal tardia, o que é a menopausa, e não tem medo de fazer a reposição hormonal, porque não há por que ter medo de fazer a reposição hormonal, ela consegue transformar uma fase que seria uma chancela de fracasso e de declínio na vida numa fase de envelhecimento normal, como todo mundo vai ter, sem passar por esses problemas todos da menopausa, que são muito ruins. Então, a palavra de ouro hoje é conhecimento, é o saber.